Então, queridos irmãos, elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, façamos a nossa conexão com o alto, sentindo a energia desta casa, vibrando nesta energia. E vamos iniciar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, pois Ele mesmo disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele aí estaria. Somos bem mais de 2. Agradecer a mentoria deste lar, os irmãos espirituais que trabalham conosco, que estão sempre incansáveis, preparando as condições necessárias para o estudo, para o acolhimento de todos nós que aqui viemos, buscar alimento para o nosso espírito e fortalecimento para os nossos corpos. Agradecemos os nossos anjos guardiões, pelo amparo e proteção de sempre. E como eternos pedintes, vamos pedir que a nossa atenção, que a nossa concentração agora sejam as mais límpidas possíveis, para que consigamos internalizar o estudo da noite de hoje, refletir e transformá-lo em prática, se assim conseguirmos. Dito isto, iniciamos então o estudo desta noite, dizendo que assim seja. O tema de hoje nos remete a uma reflexão, principalmente do momento que hoje o Brasil, em especial, vive, o famoso Carnaval. Vocês sabem que o Brasil é conhecido lá fora, eu diria infelizmente, principalmente por 2 atividades que são o Carnaval e o futebol. Nada contra nenhuma das 2 coisas. Porém, nós gostaríamos que o Brasil fosse conhecido como é o desejo de todos os espíritas e cristãos. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Era isso que gostaríamos. E talvez um dia seremos, se todos nós nos irmanarmos neste propósito, e mesmo no Carnaval, e mesmo curtindo o futebol, nós não perdêssemos do nosso foco a coisa mais importante, que é o nosso espírito, que é a oportunidade de estarmos aqui vivendo esta experiência através da reencarnação, como uma oportunidade de evoluirmos. Nós sempre dizemos aqui na casa que o planeta Terra nos acolheu e ele pode ser visto como uma escola. Para alguns dizem que é uma cadeia, outros dizem que é um grande hospital. E talvez ele seja todas essas coisas. Quem que está preso aqui? O nosso corpo espiritual dentro desta roupagem, que é o nosso corpo físico. Sim, ele está preso e está limitado aí. Mas nós precisamos entender que este período de prisão, então, nada mais é do que uma grande oportunidade que Deus nos dá para crescermos, para aproveitarmos este período e nos melhorarmos, evoluirmos dentro desse processo que, segundo os ensinamentos da doutrina, nos dizem que chegaremos a uma perfeição relativa, próximos ao Criador. Quem sabe junto de Jesus, dos grandes espíritos que passaram por aqui e fizeram a sua tarefa de casa. E Jesus, na sua infinita bondade, viveu os 33 anos nos ensinando. Ele não deixou nenhum livro escrito, mas todos os seus ensinamentos foram vivenciados. E isso foi registrado pelos evangelistas. Nós temos acesso a todos os ensinamentos. E se não bastasse isso, queridos irmãos, no final do século XIX, com o advento do Espiritismo, nós tivemos a codificação de todas essas leis universais,
ditadas pelos Espíritos de verdade, passados para Kardec, para que ele então trouxesse para a humanidade. Vocês poderão dizer o que tudo isso tem a ver com o carnaval. Quero dizer-lhes que na visão espírita, o carnaval pode ser sim um momento de reflexão e que vai nos levar a estas verdades. Nas obras básicas, nós não temos nenhuma alusão feita sobre o carnaval. O que nós temos é que, na sequência, estudiosos falam sobre. Se vocês perguntassem para o Google o que é que o Espiritismo diz sobre o carnaval, vocês vão ver isso que eu estou dizendo. É um evento cultural. Se nós quisermos conhecer um pouco da história do carnaval, é bem interessante. Vale a pena nós lembrarmos que o carnaval tem suas raízes em festividades pagãs da antiguidade, especialmente lá na Roma e na Grécia antigas. Então essa festa não foi inventada há pouco tempo e ela não é genuinamente brasileira. Ela remonta à Grécia antiga, à Roma antiga, onde se celebravam determinados cultos em homenagem a alguns deuses, como por exemplo, Deus Baco, que é o deus do vinho, Saturno, e alguns autores dizem que eram os deuses menores. Eram para eles estas festas. E nessas celebrações, elas eram marcadas por banquetes, por danças, por uso de máscaras e inversões temporárias de papéis sociais, marcando um período de muita liberdade e excessos antes do rigor da quaresma cristã. Período de excessos antes do rigor da quaresma cristã. Com a expansão do cristianismo, o carnaval foi incorporado no calendário religioso como um período de festividades que antecede a quaresma, que é um tempo de jejum e de penitência. Então a palavra carnaval, ela tem uma origem. A palavra carnaval, quando a gente busca o sentido etimológico, ela deriva do latim carne vale, que significa a deusa carne, refletindo a prática de abstenção de carne durante a quaresma. Quem é cristão e considera muito esses ensinamentos, vai passar pelo período da quaresma tendo estes cuidados, né? Entre eles, a não ingestão de carne. Mas a gente também sabe, né, que mais interessa o que sai da boca do que o que entra nela. Ok? Queremos respeitar o não comer carne? Ótimo! Até porque a gente sabe que o corpo demora muito para digerir, principalmente a carne vermelha. E quem ingere muita carne vermelha acaba, algumas vezes, tendo problemas no aparelho digestório. Mas cremos que é muito mais sério pessoas que agridem, que têm uma comunicação verbal violenta, que menosprezam o seu semelhante, que usam o verbo para destruir, do que comer carne, né? Ou se alimentar da forma que acha a ideal. Então, temos que ter cuidado com o que entra pela boca? Claro que sim. Os nutricionistas, os nutrólogos dizem que nós somos aquilo que comemos. Mas temos que ter muito cuidado também com o outro alimento, né, que não é este físico. E o que a gente ingere em termos de pensamentos, de sentimentos e que vão virar ações. Então precisamos cuidar também do que sai da boca através da palavra. Está escrito na Bíblia, né? No início, no princípio, fez-se o verbo. Então o verbo é a palavra. A palavra tanto constrói quanto destrói. Por isso a gente precisa cuidar.
ela é uma arma, né? Assim como a internet, assim como vários instrumentos que eles tanto edificam como eles destroem. Mesma coisa que o veneno e o remédio. Qual que é a diferença entre ambos? A dose. Se eu tomo muito remédio, ele vira veneno, eu morro. Como é interessante a gente refletir sobre isso, sobre o que fazemos com as coisas. Então, este período do carnaval, que no latim significa adeus à carne, era sim um período reflexivo de abstenção da carne durante a quaresma. E aí que nós vamos ver, depois então desta expansão do cristianismo e a divulgação destas verdades, chamemos assim, na Idade Média o carnaval ganha força na Europa. Ele se difunde mais, principalmente na Itália, e em especial Veneza, onde tinham os famosos bailes de máscara de Veneza. Então as pessoas, vejam que interessante, né? Se escondiam atrás das máscaras e tinham comportamentos até mesmo muitas vezes libidinosos. Ninguém nem está vendo, não me reconhece, então eu posso fazer umas artes. E eu faço umas coisas que, se eu não estiver escondido, eu não faço. E vejam como isto tem sentido, tragamos para a nossa vida real. Há pessoas que têm um comedimento e uma certa restrição em fazer alguma coisa que não se deve quando está na presença de outros. Ou quando sabe que tem câmera no local, ou que tem mais pessoas juntos. Aí eles seguram os seus instintos mais animalescos, mais primitivos. Quando não tem ninguém vendo, acabam sendo permissivos, acabam tendo comportamentos muitas vezes imorais, né? E que não seriam algo que fariam se estivessem na frente dos outros. Então, mais ou menos, a máscara esconde. Por isso que a gente fala na própria psicologia, né, das personas que a gente acaba assumindo, papéis, e se esconde atrás dos papéis. Então tem que ter muito cuidado, né? De usar, a gente comumente até diz na gíria, o cara, né, se esconde atrás de um papel ou de uma máscara. Pois é, da onde que vem isso? Vem desse período que eu estou contando para vocês. E é muito comum vermos no carnaval, que passou a ser esta festa, então, onde quase tudo é permitido, o extravasamento de emoções que geram, infelizmente, coisas negativas, prejuízos de ordem moral e espiritual. Então, a nossa reflexão diante do carnaval, nós espíritas, é que a festa em si, o espiritismo não é contra a festa, até porque tem um caráter, digamos, de convivência com os outros, de confraternização. Poderia ser um momento assim. As pessoas aproveitam, vejam que é ponto facultativo, né? As pessoas fazem feriadão de carnaval. Então isso proporciona tempo que deveria ser utilizado de uma forma positiva, tempo para ler, tempo para compartilhar com amigos, tempo para viajar, por que não uma viagem curta, tempo de conexão com a espiritualidade, né? E podemos, por que não, ir ao baile, dançar, sim, comedidamente, tendo cuidado com aquilo que é ofertado nestes locais. Porque não esqueçamos, queridos irmãos, que nós somos energia. E que não existe só esta energia materializada, condensada num corpo físico. Existem outros irmãos que se encontram sem esta roupagem carnal e que estão nesta frequência. Então eu preciso cuidar. E nós sabemos que semelhante atrai semelhante. Dependendo do local onde eu vou e a minha frequência vibratória
E onde eu estou em pensamento, eu acabo atraindo isso. Por isso que nós temos que cuidar. Se nós sabemos que esse tipo de festa é marcado preferencialmente por excessos, eu preciso cuidar que nesse local vão haver energias que são densas. E que, vocês sabem, está escrito nas obras básicas, né? O Kardec perguntou para os espíritos se nós somos influenciados pela espiritualidade. E a resposta é mais do que vocês pensam. Nós somos sempre influenciados, tanto por espíritos de luz, como por irmãos que estão assim num nível de menos esclarecimento. Então a gente precisa cuidar em qual frequência a gente está entrando, porque nós somos influenciados sim. E também sem falar de que algumas substâncias influenciam diretamente no nosso cérebro. E vão fazer estas substâncias que nós percamos até mesmo o equilíbrio, o discernimento, o bom senso. E aí que tá, né? Quando a pessoa está alcoolizada ou envolta de substâncias pesadas que comprometem até mesmo, né, o seu bem-estar psíquico, há algumas ações que serão extremamente prejudiciais. Não só para ela, mas como para quem está com ela. Vejam que violência doméstica, por exemplo, ela é justificada, na sua grande maioria das vezes, pela presença do álcool ou de qualquer outra droga, que faz com que a pessoa literalmente saia do prumo. Então, como a gente precisa cuidar disso? A questão é os excessos. A questão é essa frequência vibratória que a gente entra. Então, nós precisamos realmente, né, cuidar. Então, se a gente sabe que essa história do carnaval, ela remonta lá à Grécia Antiga e vai para a Europa, e vocês sabem que nós aqui no Brasil temos a influência europeia, porque muitos dos nossos antepassados vieram, né, de lá, seja da Itália, da Polônia, da Alemanha, de Israel, e trazem muito da cultura destes povos. Se não bastasse isso, nós aqui no Brasil vamos ter a influência para a formação do nosso carnaval, e ele é diferenciado, porque junto de toda este povo europeu, nós ainda temos a influência dos africanos e dos indígenas, que vão incorporar determinados elementos de dança e de instrumentos musicais, como por exemplo o tambor, que vai estar presente nessas festas populares e neste carnaval. E o que tem de incomum o nosso carnaval, se a gente fosse buscar ver a fundo por que o carnaval do Brasil é diferente? É só aqui que tem escolas de samba, é aqui que tem esses desfiles, como a gente vê, por exemplo, na Sapucaí. Os caras trabalham o ano inteiro na organização do evento. Por isso que a gente diz, ali tem muita coisa boa também, não tem só coisa ruim. O carnaval move um império. Tem muito trabalhador que ganha aí a sua subsistência trabalhando para o carnaval. Tem a arte que está ali dentro, e nós não podemos negar. A arte é salutar para as pessoas. Se nós formos ver a pirâmide de necessidades que o psicólogo Maslow ele traça, infelizmente, né, bem embaixo é a condição mínima de subsistência. A arte, a autorrealização, ela está lá para cima. Mas nós sabemos que para manter saúde psíquica, nós precisamos da arte, nós precisamos do esporte, nós precisamos do conhecimento, nós precisamos desenvolver o nosso intelecto. E também a questão moral e espiritual. E infelizmente ainda existem pessoas que só sobrevivem, estão na base da pirâmide. Nós que já estamos, que temos a condição
de estarmos aqui, por exemplo, hoje, refletindo temas como este. Nós temos que ajudar essas pessoas. Nós temos que ser sujeitos da nossa história e contribuirmos para a evolução, não só nossa, mas da humanidade. Vocês diriam, nossa, que pretensiosa a Sandra. Não. Cada um dentro da sua possibilidade, fazendo o seu pouquinho, na sua família, na sua comunidade, levando luz. Jesus nos ensinou isso, queridos irmãos. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. O que ele quis dizer com isso? Que todos nós temos Deus dentro e que todos nós podemos ajudar na transformação nossa, primeiro, porque tudo começa em nós, e depois, até mesmo no progresso da humanidade. Os senhores sempre ouvem nós aqui falarmos do período que vivemos, do período de transição planetária. Ainda o nosso planeta azul, tão lindo, tão rico, é um mundinho se comparado à evolução de mundos e ao que existe para nós ainda buscarmos. Neste mundo ainda não temos só felicidade, não temos só o bem, mas chegaremos lá. Agora, para isso, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Temos que estar conscientes e aproveitar todas as oportunidades de aprendizagem que essa vida nos proporciona e termos prazer em aprender e termos propósito. Propósito de nos melhorarmos enquanto espíritos imortais que somos e propósito de auxiliar o nosso irmão de caminhada também a fazer a sua evolução. Então, mais uma vez, eu reforço que este período carnavalesco pode ser, sim, para todas as coisas que nos dão prazer, deleite, tranquilidade e descanso. Pode, mas não percamos a oportunidade de fazermos reflexões. Pensando que o carnaval, na visão espírita, ele é analisado sob a perspectiva moral e espiritual, enfatizando as escolhas individuais e as suas consequências. O Espiritismo não condena a festividade em si, mas orienta sobre o equilíbrio, sobre a responsabilidade e sobre a elevação moral. Quais são os cuidados que temos que ter no período de carnaval? Além de tudo isso, de estar focado naquilo que queremos para a nossa evolução, nós temos que lembrar que esse período carnavalesco pode atrair vibrações diversas, dependendo das intenções e do comportamento das pessoas envolvidas. Então, por isso, evitar os excessos, abuso de álcool, de drogas, condutas irresponsáveis, isto tudo pode nos sintonizar com energias inferiores, facilitando influências espirituais negativas. Inclusive, poderíamos falar que isso é porta aberta para obsessores. Então a gente pensa assim, são só eles os mauzinhos, nós somos bonzinhos. Não, lembremos de novo que semelhante atrai semelhante. E se eu facilito, através das minhas ações, baixar a minha frequência vibratória, eu conecto com o que está aqui. E aí eu também sou responsável por isso que eu crio. Vejam, nós sabemos da generosidade, da bondade dos espíritos de luz, inclusive nós sabemos da dificuldade que eles têm de nos acessar, porque a gente ainda é uma matéria muito densa. Seria mais ou menos, desculpa o grotesco do meu exemplo, tá? Mas eu tenho certeza que nós não gostaríamos de estar trabalhando num lixão, aonde cheira muito mal, aonde tem dejetos humanos, aonde tem alimento e matéria degradando. Nós não nos sentimos bem nesse ambiente. Guardadas as devidas proporções, os queridos irmãos de luz, para chegar até nós,
eu tenho certeza que eles fazem um grande esforço também. Tamanha a nossa densidade. E eles vêm. Eu sempre digo e conto aqui, uma das vezes que nós estávamos num trabalho mediúnico de quinta-feira, que a nossa diretora está presente aqui, a Cris, e ela vai confirmar, houve uma manifestação de irmãos de luz e eles disseram, podem nos chamar, nós estamos sempre ao dispor de vocês, só nós não podemos nos intrometer, vocês têm o livre-arbítrio, vocês chamam quem vocês quiserem, mas quero dizer-lhes que nós estamos aqui para servir. Olha que coisa mais linda. Eles estão ao nosso dispor, mas a gente precisa estar numa frequência para poder conectar com eles. E para facilitar esta relação. Olhem que lindo. Chamem o anjo de guarda de vocês. É a função deles nos proteger. Claro que sim. Agora não dê muito trabalho para o seu anjo da guarda. Seja parceiro dele. Dê as condições para ele atuar contigo. E ele nunca vai te tirar o livre-arbítrio. Nunca. Porque Deus nos deu. É o nosso maior presente, a nossa liberdade. Por isso que dizem, por mais que estejamos trancafiados num corpo físico, por mais que um irmão que errou, que se equivocou na sua jornada, está lá numa casa de detenção, a sua alma, o seu pensamento divaga e ele pode se organizar e ele sabe que isso é temporário, que ninguém vai tirar dele a possibilidade de ele fazer as suas escolhas, fazer o seu plantio e depois, evidentemente, colher. De novo, reforçando que nas obras básicas não há uma menção direta ao carnaval. Porque essas obras têm um propósito muito grande, queridos irmãos. É abordar temas universais. Discutem temas que podem ser analisados em qualquer circunstância, inclusive no período do carnaval. São eles: o uso do livre-arbítrio, muito bem mostrado, estudado no Livro dos Espíritos. As influências espirituais, a questão das obsessões. Nós podemos, vocês sabem, né, ser obsediados não só por espíritos que não estão encarnados. A gente estuda, quando estuda saúde mental, nós falamos em transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, tantos outros transtornos, né? Mas a obsessão não é só porque eu tenho um espírito que está aqui me incomodando. Às vezes são pessoas encarnadas que se tornam nosso obsessor, às vezes somos nós mesmos, pela forma como nos posicionamos, e a nossa dificuldade de flexibilidade e de empatia nos tornam doentes também. Então, o livro aqui dos médiuns traz muito bem essa questão das influências espirituais aqui no caso. Fala sobre essa sintonia vibratória e as influências que podem ocorrer conforme o estado emocional e mental das pessoas. O seu Walter, o fundador desta casa, nos ensinava que a gente tem uma antena, a nossa pineal aqui, a glândula, ele brincava que era uma antena, e que você pode com essa antena sintonizar o que você quiser. E é verdade. Assim como nós fazemos no rádio, né? Nós escolhemos o canal, se você quer AM, se quer FM, se tu quer a rádio de Erechim, tu quer Chapecó, tu quer Antena 1, o que tu quiser, vai lá e sintoniza. Acreditem, nós podemos fazer isso com a nossa frequência. E estarmos então sintonizados com espíritos de luz, que vão estar nos orientando, nos conduzindo a lugares maravilhosos. E se nós formos negligentes com este cuidado, nós poderemos estar sintonizados com outras vibrações que não vão nos servir para nada, exceto para nos colocarmos numa condição bem difícil, delicada, de doenças, de patologias de todas as ordens. E também sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso livro maior sobre conduta moral e moderação. O Evangelho fala sobre moderação, vigilância moral
e o cultivo das virtudes cristãs, o que pode ser tranquilamente aplicado ao comportamento em qualquer evento social, inclusive no carnaval. Se a gente não perde o foco e os princípios que norteiam uma vida ética e moral segura, nós poderemos, inclusive, brincar no carnaval, que não vai ter problema nenhum. Reflitamos sobre essas palavras, queridos. E eu vos convido agora, então, para nós encerrarmos este momento, novamente com a nossa conexão com o alto, fazendo a nossa prece de despedida. Agradecendo pela oportunidade, pela presença amorosa dos nossos irmãos queridos, nossos mentores, que nos intuem e nos conduzem à fala. Muito obrigada. Vamos, como eternos pedintes, pedir que Deus derrame sobre todos aqui presentes as energias salutares, os bálsamos para as suas dores. Queridos irmãos, mentalizem aqui irmãos queridos que passam por problemas de saúde, de qualquer natureza, saúde mental, emocional, espiritual. Mentalizem essas pessoas e entreguem a elas tudo que estamos aqui recebendo. Sintam essa energia tomar conta de vocês e serem fachos de luz a serem direcionadas a quem vocês estão mentalizando agora. E nós vamos também estender isso tudo aos hospitais, casa de detenção, lar de idosos, de crianças, os irmãos que não estão bem, que habitam nas ruas, que todos possam despertar dentro de si a partícula divina e sentir a presença do nosso irmão amoroso sempre junto. Que Deus nos ampare e proteja, esteja sempre conosco, guiando os nossos passos, iluminando o nosso caminho. Que assim seja.